poder, né, gente? Aqui é uma sala de aula viva, orgânica, que tem movimento, que estamos todos aqui bem. Eu quero ouvir vocês também. Quero ver quem, óbvio, quem se sentir à vontade para abrir a câmera. Eu acho que a gente não tem problema nenhum em relação a isso. Quem se sentir à vontade, eu adoro ouvir vocês, Noite, pro- tá? Deixa eu ver aqui que já tem umas coisas aqui, né? Para que tudo bem. hoje o time está todo atrasado. Se vocês estiverem não me ouvindo bem ou alguma coisa, vocês me falam, tá? Porque, por exemplo, está aparecendo o chat da nossa aula passada. Por que é que eu não sei? Deixa eu ver se aparece aqui o atual. Ah, agora acho que entrou. Eu vou dar uma boa noite aqui para ver se entra aqui o nosso chat direitinho. Ah, então foi. Então, assim, vamos fazer aquele esquema, né? Lembrando que, preferencialmente, não vou mentir para vocês, tá? Eu dou mais conta aqui das mãozinhas levantadas do que do chat, porque se eu ficar olhando uma coisa ou outra, mas eu sei que às vezes tem gente que não se sente à vontade de falar aqui e prefere escrever no chat. Então, eu vou olhar aqui as questões de vocês em relação ao chat, às mãozinhas levantadas. E depois vou ver se alguém postou alguma questão aqui no chat, eu tento acompanhar. É, dando alguns recados antes, né? Antes, boa noite para vocês. Eu não sei quem estava aqui na aula passada, mas eu acho importante eu me apresentar de novo, porque pode ter gente que não entrou. Eu sou a professora orientadora Isabel Machado. Vou estar com vocês aqui na disciplina de estágio supervisionado 1, tá? Eu sempre falo, eu espero que vocês se sintam à vontade. Eu espero deixar vocês à vontade para que vocês possam compartilhar comigo esse momento. Eu sei que parece complicado inicialmente, porque são muitas etapas. É uma disciplina diferente de tudo que vocês já fizeram, obviamente. E eu estou sempre aqui para poder somar com vocês e ajudar da melhor forma possível, tá? Eu não sei quem já teve a oportunidade de entrar lá no nosso ambiente. Eu corrigi as pessoas que me mandaram os TCEs, tá? Eu não tive nenhuma questão, a não ser, obviamente, algumas pessoas mandaram o TCE sem assinatura eletrônica da faculdade, e tem que ter assinatura eletrônica da faculdade, sem assinatura. Não pode ter só da instituição, da escola, e só de vocês, não. Tem que ter da faculdade. Então, esses eu coloquei como não concluído, tá? Quem mandou tudo direitinho, com tudo assinado, tanto a carta de aceite quanto o termo de compromisso, eu já coloquei concluído, tá? Estando tudo certo, estando concluído, assinado, vocês sabem que o estágio já pode iniciar. Esse é o primeiro recado. O segundo recado veio lá de cima, veio direto de Deus, que é do nosso núcleo de estágio, que ele, até uma forma de ajudar vocês, eles estavam ressaltando que as pessoas estão mandando a documentação, o TCE, com alguns erros, e pediram para que eu reforçasse a importância desse documento. E eu espero que tenham conseguido deixar bem claro que a gente está falando aqui de um contrato mesmo, tá, gente? Não é só simplesmente uma documentação aleatória que está tendo assinatura. Não. Quando vocês. Tem alguém com áudio aberto, se puder fechar, eu agradeço, senão fica uma confusão. Então, o que acontece? O TCE, ele é realmente um documento muito importante. E aí tem algumas questões que a gente tem em relação a documentos, igual a gente trabalha no nosso dia a dia. A principal delas, nenhum documento a gente pode rasurar. Então, se tiver algum erro, alguma rasura, vocês vão ter que refazer, sabe? Não pode ter erro, não pode ter rasura, não pode ter riscado, sabe? Às vezes, quando a gente erra e a gente passa por cima assim a caneta, não pode. Isso é um documento que aí vocês imaginem, aí vamos pensar numa lógica. O TCE é como se fosse qualquer documento. Vamos dizer assim, vocês assinam a documentação de vocês, né, um contrato de vocês de trabalho, porque o TCE, o termo de compromisso, é um contrato. Aí eu estou dando um exemplo falando de um contrato de trabalho. E aí o seu empregador, o seu futuro empregador, ele vai te entrega um contrato onde ele põe o seu salário de R$ 2.000. Mas aí ele está com você, ele rasurou e falou assim para você: ah, então, eu vou riscar aqui e eu vou te pagar R$ 2.500. Aí você fica todo animado. Que legal! Eu vou receber R$ 2.500. Ele rasura e escreve lá, R$ 2.500.
e tá rasurado. Aí você assina, ele assina e fica tudo firmado, tá? Tudo correto. Só que quando você recebe o seu pagamento, você vê que tá R$ 1.500. Aí você fala, ué, não foram nem 2.000, nem 2.500. O que aconteceu? E aí você vai lá e questiona o seu empregador. Fala, ora, você falou que ia me pagar R$ 2.500. Primeiro você falou 2.000, depois você aumentou, falou que era R$ 2.500 reais. E aí, o que que aconteceu? E aí ele falou: ah, não, no final, quando eu sentei lá, eu vi que já estava rasurado mesmo, eu vi que 2.500 era difícil para mim. E aí eu rasurei e botei 1.500. Já estava assinado por você, já estava assinado por ele, já estava firmado o acordo. Então, assim, é a mesma lógica. Eu quis dar esse exemplo para vocês porque é a mesma lógica. Então, assim, o professor Fábio, ele ressaltou isso. E aí, esse documento rasurado, ele não pode ser aceito. Ele vai ser devolvido para vocês e vocês vão ter que fazer novamente, preencher novamente. Então, assim, fiquem muito atentos a isso, sabe? Quando vocês forem preencher. Não pode ter rasura, não pode ter liquid paper, que é a mesma lógica, né, de você rasurar. Tem que estar tudo bem nítido, bem escrito. E aí, a partir disso, que terá a assinatura, tanto da escola, né, que também é importante, a escola não pode ter nenhum documento rasurado, quanto a própria universidade. Isso é um documento importantíssimo. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. A outra coisa são informações, por exemplo, o seu período. Quando pergunta o período que vocês estão, a gente não pode responder primeiro semestre ou segundo semestre. O período, ele é referente a que período que você está na universidade. Então, geralmente, quem está fazendo estágio 1 podem ter exceções, tá, gente? Tá no quinto período, tá no quarto período, às vezes a pessoa adianta, ou tá atrasada, enfim, pode acontecer, às vezes não deu para pegar o estágio na grade, né? É, sequencialmente, mas deu para pegar um pouquinho depois, isso também acontece. Então, quando pergunto o período de vocês, não é o semestre que vocês estão. O semestre é outra coisa. Sim, nós estamos no segundo semestre de 2026. Só que o período é que período vocês estão na faculdade? Quarto, quinto, sexto período, sétimo, oitavo, que é o último. Então, assim, é importante vocês estarem atentos a essas informações, tá? Tirando datas, documentações, obviamente. Tá bom? Eu já estou vendo aqui algumas dúvidas. Eu vou só conferir aqui, porque eu recebi uma listinha, tá, meus amores? Recebi uma listinha, eu já estou vendo aqui as mãozinhas levantadas. Eu já vou dar, já vou passar para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Vou só ressaltar aqui, ó. Ó, ressaltar sobre a relevância do TCE, como ele é um documento, né? O nome da escola tem que estar correto. O professor Fábio também ressaltou que as pessoas não estão escrevendo os nomes corretos das escolas, né? Tem que estar com o nome correto. A solicitação do período pode ser confirmada em relação, se a pessoa não sabe, eu não sei qual período que eu estou. E aí ele ressaltou aqui, ó, que no documento TCE, a solicitação do período pode ser confirmada, se você tiver dúvida, você acessa a relação de disciplinas no portal do aluno. É importante ter o nome do professor, o professor supervisor, lembra? O professor supervisor é aquela pessoa que vai estar acompanhando vocês lá na escola. Que aí lembra que eu falei? Geralmente a universidade nós solicitamos que seja o professor de sala de aula. Mas existem casos onde o diretor, ele diz que ele vai ser o professor supervisor. Às vezes, o coordenador pedagógico, ou até o orientador pedagógico, às vezes, até o dono ou a dona da escola querem ser o professor supervisor. É o melhor cenário? Óbvio que não, porque geralmente quem tem que ser o professor supervisor é que está em sala de aula de vocês. Mas, obviamente, se vocês conseguiram um estágio, já estão lá, não tem por que a universidade não cria nenhum empecilho em relação a isso, tá? Então, é importante colocar o nome. Eu sou a professora orientadora, que é a Isabel Cristina Silva Machado. Eu sou, por que a professora orientadora? Porque eu sou a vinculada à faculdade. Sou eu que estarei orientando vocês nesse campo do estágio, né? Na disciplina de estágio. Quem vai estar lá no campo, na sala de aula com vocês, é o professor supervisor. Então, professor orientador somos nós aqui da universidade. E professor supervisor é quem está lá
na sala de aula com vocês, que pode ser esses casos que eu acabei de citar agora, tá bom? Vou ver mais uma listinha antes trazer vocês. Ah, lembrar também, eu coloquei no ambiente, o professor Fábio preparou todo o material para vocês. Lembra, além daquele nosso joguinho, daquelas perguntas, tem os microvídeos, né? Ele preparou uma playlist para vocês com todas as explicações bem sucintas, bem fundamentadas. Então, é importante, está lá tá no Fórum de Informações Gerais, tá? Vocês podem acessar lá. É importante. Às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, é mais material. Não é mais material. A nossa lógica foi a mesma coisa que eu falei com vocês na aula passada. Primordial para mim é a leitura do manual do estagiário, que está lá na nossa disciplina no material, está disponível lá. Para além desse material, a gente sempre busca preparar algo que ajude, fortaleça esse conhecimento, fortaleça essas informações, sabe? Então, essa foi a minha ideia da gente pensar nessa gamificação das perguntas, lembra? De ganhar as insígnias. E a mesma coisa foi o professor Fábio. Ele preparou esse material com vídeos, mini videozinhos, mini historinhas, para que vocês possam ter mais informações sobre o estágio, porque isso vem muito, obviamente, isso não foi material assim, tirou do nada, o professor Fábio, não foi isso. A gente faz um compilado das dúvidas que vocês mais trazem para a gente, obviamente, dentro da nossa experiência, não é só desse semestre, e a partir disso a gente tenta preparar um material que possa auxiliar vocês dentro desse processo, que possa facilitar. Obviamente, isso não impede que vocês tragam as dúvidas para mim, a questão não é essa, é só para ajudar mais a vocês compreenderem, porque a gente sabe que esse início ele é bem confuso, porque tem muitas etapas, tem a procura do estágio para saber o que fazer, vocês ficam ansiosos e eu super entendo isso. Então, a ideia é que a gente possa facilitar esse processo para vocês, tá? Deixa eu ver mais uma coisa da listinha. Ah, então beleza. Então, acho que é isso, tá? É isso, amores. Eu acho que eu trouxe todas as informações. Eu vou bem colocar essas questões, eu vou compilar essas informações aqui e vou botar lá no nosso fórum, porque eu acho que vai ficar bem bacana e vai ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá começar nossas questõezinhas. Deixa eu ver quantas mãozinhas levantadas tem aqui. Lembrando que hoje eu entrei, eram 7h35, porque o meu computador travou, e a gente vai então até 8h35, tá bom? A gente vai precisar manter o nosso horário, porque eu tenho outra disciplina. E aí, para não prejudicar ninguém, nenhuma turma. Tá bom, meus amores? Então vamos lá, eu vou pegar a primeira pessoa. Boa noite, Menildes. Tudo bem, meu amor? Pode falar. Oi, professora, boa noite. Primeiro, eu não estou conseguindo escrever, que fala que eu não sou mais um participante, não sei o que houve. No chat que você está É, falando? isso. Entendi. Ah. E, Aqui para mim até tá aparecendo quando a pessoa não é participante, aparece um negocinho do lado. Para mim não está aparecendo. Mas aí enfim, não, se você não se importar de falar, não, tudo bem, porque às vezes eu gosto de dar uns palpites, né? E aí escrevo. também, né? Eu também gosto. Depois que você perguntar, sabe o que você pode tentar fazer? Tentar sair e entrar de novo. Ah, sim, tá. Não, a minha dúvida é que eu não sabia que, além do TCE, tinha tal de minuta, contrato, né? Que primeiro eu tenho que. O último é esse que tem que levar, né? O TCE, porque ontem que eu fui ver que o professor Fábio, né, botou lá que tinha que primeiro mandar isso para a escola, o tal o contrato, né, para eles assinarem, e depois a Para fazer minuta. o convênio, é isso que você está falando? Para se Isso, conveniar. isso. Beleza. Aí eu mandei ontem, hoje, de manhã. Uhum. Só que a escola não me respondeu, porque eles já estão me aguardando há tanto tempo, que no caso eu começaria hoje. Aí eu Sim, já estou até preocupada, né? Porque é uma escola particular, de depois não me aceitar. eu vi E, sua mensagem lá no fórum, eu até te respondi. tá. E outra coisa, como abriu o convênio, né, aqui em Niterói, aí eu tinha falado, acho que foi lá também no núcleo lá no portal do aluno, se eu poderia, eu até perguntei à senhora mesmo, se eu poderia fazer
de manhã e à tarde, né? Porque aí somaria o tempo, porque agora no meu Sim, trabalho eu vou trabalhar um dia e ficar dois. Antes eu trabalhava um dia e ficava três, aí mudou a escala. entendi, Aí eu queria fazer de manhã, 3 horas em uma e 3 horas em outra, né? Para ver entendi. se dá tempo de acabar, porque eu tô achando assim que está demorando um pouco, né? Eu Então, se queria você for fazer. fazer às 6 horas, agora eu entendi o que você falou. Três Uhum. horas, mas é na mesma turma ou em turmas diferentes? Não, escola diferente, né? Uma escola em Ah, particular entendi. e uma E se escola fosse na na escola mesma pública. escola, eu falaria para você, olha, eu já tive caso disso, desse tipo, Ah, eu pode ser dessa forma. Mas como eu não tenho, vai ser só através do núcleo de estágio mesmo, tá? Eu vou mandar essa sua questão. Eu lembro que você me perguntou isso. Aí só o núcleo vai poder te falar isso, porque serão dois porque contratos diferentes. até o núcleo de estágio, né, que eu perguntei pelo WhatsApp, ela falou que poderia, mas eu teria que fazer tudo duplicado, É isso. né? Dois Com certeza. relatórios, dois tudo, Dois né? tudo. Mas Porque aí são escolas diferentes, hã? entendeu? Porque você vai ter dois contratos diferentes, tá? Hum. E duas escolas diferentes, né? O que acontece Isso, não vai acontecer em outra, né? Eu tenho que relatar tudo aquilo que cada escola exatamente. apresenta, né? É essa a questão. Mas aí não teria, pelo que eu entendi, não teria esse problema, né? De fazer nas duas. O Não, negócio. se o núcleo liberou, se falou que a questão seria só essa, e você se propor a isso, a fazer Uhum, dois relatórios, dois planos de aula, você vai fazer duas regências, uhum. e se eles não se opuseram, Porque se eu fizer só em uma, eu estou vendo que eu só vou fazer 2 vezes na semana, entendi. no caso de 1 às 5, de, sei lá, de 8 às 11, que é só 5 horas, né? Aí eu não sei se vai dar tempo, não sei também. Não, não. Entendi, é. Aí é uma questão que é bom você pensar, Menildes. Eu vi que você também do dia 12 que era para começar hoje, eu falei para você abrir uma outra ocorrência solicitando isso. Mas eu vou até mandar o seu nome para o professor Fábio, tá? Sobre isso, pode Uhum. deixar, Tá bom, então, é só isso. tá bom? Obrigada. Imagina. Deixa eu só pedir para vocês, quem for perguntando, vai abaixando a mão para mim, porque senão fica tudo. E aí eu não sei quem eu já falei, quem eu não falei, porque, né, no final da noite a gente já está mais confusa do que antes. Aí, ó, agora eu vou pegar uma questão daqui do chat, que eu vi que tem uma questão, tá? Deixa eu ver aqui. Foi a Mônica? Foi a Mônica. Deixa eu ver se foi de agora, porque esse chat também tá meio duro. Foi. Então, temos que enviar, Mônica, botou aqui. Temos que enviar primeiro para a faculdade para assinar e depois postamos na nossa disciplina. Sim. Primeiro tem que ter as três assinaturas, tá? A assinatura da escola, a assinatura sua, né, do estudante, a última assinatura é da faculdade. Depois que tiverem as três assinaturas, vocês postem lá na nossa disciplina, que aí eu vou dar o concluído para vocês. É isso mesmo, Pronto, Mônica. eu entendi, aqui é a Mônica falando. Ah, meu amor, entendeu? Porque no termo aqui já tem a parte toda preenchida, né? Da instituição, já está toda Tem. preenchida. Aí vai assinar lá no final, a gente manda por que canal? Você vai para o núcleo de estágio, você vai abrir uma ocorrência para o núcleo de Pronto, estágio. pronto. Aí você coloca O arquivo lá, isso, pronto, tá solicitando a ótimo. assinatura da faculdade. Pronto, amanhã eu já termino, porque já fechei tudo com a instituição, com a escola, e com a supervisora, e com a diretora. Aí amanhã eu mando na ocorrência e depois que tiver assinado eu envio. Muito Tá obrigada. ótimo. Nada, meu amor, imagina. Agora vamos voltar aqui. Agora é o Matheus. Matheus, boa noite, tudo bem? Boa noite. Pode falar. Professora, eu comecei Hum. meu estágio hoje, só que eu não estou em dúvida, mas eu queria saber como é que você quer que a gente preencha a folha de hora. Você tem um jeito específico? Tem.
olha o que acontece. Lembra que a gente falou na aula passada que eu até apresentei o TCE? Eu acho que eu tô com ele aqui aberto. Deixa eu ver, eu espero que eu não tenha fechado ele. Que aí eu falei para vocês aqui, ó, eu dei alguns exemplos. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu acho que vai facilitar um pouco, Matheus. Ok. Rapidinho. Porque a lógica é o quê? Que vocês preencham. Estão conseguindo ver, gente? Só fala um okzinho se vocês estão conseguindo ver minha Sim. tela. Ah, beleza. Lembra aqui, ó, as atividades principais a serem desenvolvidas pelo estagiário, compatíveis com o contexto básico da profissão. Então, o que você tem que descrever são as atividades que você realizou, porque às vezes a gente coloca a atividade que a criança fez, por exemplo, assim, trabalhou com os sentidos. Não, você tem que explicar de que forma você agiu dentro daquela sala de aula sucintamente. Você não vai precisar fazer uma coisa muito, até porque os passos são linhas, né? Você não vai precisar fazer textos, você vai trazer referências. Então, por exemplo, hoje, vamos dizer assim, você conheceu a estrutura e a sala de aula. Aquela folha para preencher as suas ações na sala de aula, entendeu? Aí vamos dizer assim, você pode colocar assim, você ajudou a aplicar uma avaliação, uma prova, ou você ajudou, auxiliou na leitura de um livro, contou uma história para as crianças. Você pode colocar até o nome da história, não tem problema nenhum. Não precisa ser nada muito explicado em si, textos, nem parágrafos, não. Mas aí, por exemplo, tá vendo? Aqui tem uma lista que são alguns exemplos do que vocês têm que fazer, né? Conhecer a estrutura e o funcionamento da escola, observar e analisar aspectos referentes às práticas docentes, planos de aula. Você ajudou no planejamento, entendeu? Você ajudou no conteúdo, ajudou na elaboração de algum projeto, ou ajudou no desenvolvimento de alguma atividade. Você vai colocar, hoje desenvolvi atividade junto com as crianças sobre os sentidos. Está vendo a diferença? Do que você Sim. falar, as crianças trabalharam os sentidos. Você pode dizer que você ajudou as crianças com atividades sobre o sentido, sobre o olfato. Deu para entender, Matheus? Deu sim. Botar assim, ah, hoje eu participei de uma reunião pedagógica, ou participação numa reunião de planejamento, ou até de comemorações. Participei da festa junina, no caso não tem mais que já passou, mas, por exemplo, participei da festa do Dia das Crianças, da festa de Natal, ou do Dia dos Pais, né, que se teve, por exemplo, ou li o projeto pedagógico. Tá entendendo? Esse tipo de informações que são quais foram as suas ações, né? O que você fez dentro desse momento de observação, Entendi. tá? E só mais uma coisa. Pode É, falar. eu trabalho numa escola internacional, já faz bastante tempo. Ai, que E legal. o estágio deles acontece de forma diferente. A Hum, primeira semana seria observação, e a partir daí eles me passam a turma para dar aula. Tem algum entendi. problema? Sozinho em sala de aula? Não, a professora vai estar lá. Tá, Mas o comando da turma é meu. É como se fosse entendi. eu virasse professor regente durante as 2 últimas semanas. Entendi. Então não tem problema nenhum, não. Não, não tem problema nenhum. A minha questão, por isso que eu te perguntei, se era você sozinho em sala de aula, porque tem uma questão que às vezes, quando a pessoa Sim. tem um estagiário em sala de aula, a escola, às vezes manda esse estagiário assumir uma turma sozinho. E essa não é a lógica, não é para ser dessa forma, entendeu? Uhum. Mas se essa é a prática da escola, e você já está lá há um tempo e você já conhece, e vai ter um professor supervisor lá, tem um professor regente em sala de aula, não tem problema, Tá bom. Muito obrigado. tá bom? Nada. Vamos lá, Mariângela. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Boa noite, professora. Sou a Mariângela. Professora, eu vou fazer o Pode falar. estágio na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu Hum, já entreguei o termo de compromisso para poder fazer a assinatura digital, sendo que uma das exigências da Prefeitura é o plano de atividade de estágio obrigatório. Eu sim, preenchi, eu preenchi. Eu abri uma ocorrência e deixei lá. Tem PDF, porque ali pede a assinatura da senhora.
E mandei e da senhora também. Entendi. E você não teve essas informações? Porque quem fornece isso é o núcleo. É o núcleo que fornece para preencher. Se a Isso. senhora olhar no e-mail da senhora, no e-mail que a senhora passou, a senhora vai ver que está preenche todo o plano, que eles dão um modelo, né? Lá naquele eles dão um modelo. Aí pede para a gente fazer o plano, a gente assina e o professor orientador assina, no caso, a senhora. Isso. Só que olha o que acontece. Geralmente quem fornece esse plano de atividades é o próprio núcleo. E o professor Fábio, ele geralmente assina. Não precisa necessariamente da minha assinatura. Então você tem que abrir uma ocorrência e enviar para o núcleo de estágio. Porque lá pede para colocar o nome do professor orientador. No caso, eu botei o nome da senhora. Não tem problema. E se precisar da minha assinatura, eles fazem a minha assinatura eletrônica. Ah, então tá bom. Então fiz certo. Era Isso. essa a minha dúvida. Mas você abriu uma ocorrência para o núcleo de estágio. Abri uma ocorrência, anexei esse plano em PDF. Entendi. Tá bom. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Até então, sim. Porque quem trabalha. Toda a documentação em relação às prefeituras, o núcleo de estágio já conhece a maioria. Porque a gente já tem convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro há muito tempo. Que a maioria, muitos alunos fazem já estágio lá. Então, assim, eles sabem das outras documentações que eles solicitam. Então, fica tranquila que o núcleo está ciente sobre isso. Porque eu preciso dos dois, o tanto termo, tanto plano, para poder apresentar lá, porque ainda vai sair diário oficial. Eu sei, sai mesmo. A prefeitura é assim. Lá na sala para a senhora. É um processo demorado. Essa é a minha É mesmo. preocupação. A Prefeitura do Rio tem várias etapas, né? Isso, e chatíssima. Mas eu vou te falar, tá, Mariângela? Você até deu sorte, porque é um processo lento. Eu tive alunas semestre passado que tiveram vários problemas em relação a isso. Foi tenso, não foi fácil, não. Eu sei que é. Mas qualquer coisa você me manda mensagem, tá? Manda mensagem por onde, professora? Você pode mandar ou pelo e-mail, pelo meu e-mail, ou você pode colocar lá no fórum de dúvidas. Ah, tá. Pensei que tivesse um Tá? zap. Eu não vou mentir para vocês, eu prefiro no fórum de dúvidas. A não ser que vocês falem assim, é uma coisa muito pessoal, eu não sinto, porque no fórum de dúvidas todo mundo tem acesso. Eu prefiro mandar por e-mail, porque é um meio mais rápido da gente se comunicar do que por e-mail. Tá bom. Tá bom, meu amor? De nada. Claudiane, boa noite, tudo bem, meu amor? Boa noite, professora, tudo bem? Ô, professora, eu quero até pedir desculpa que eu não consegui entrar no outro encontro. Meu celular deu um problema. Acontece. Mas o que eu quero, a minha dúvida é que eu fiz o estágio 2, na verdade, eu vou fazer agora o 1, porque houve essa inversão. A minha dúvida é que eu vou fazer na mesma instituição escolar, mas aí eu preciso novamente enviar a carta de aceite, né? Ou não? Precisa fazer todo o trâmite, tá, Claudiane? Porque é outro contrato. Certo. Agora a dúvida é porque o diretor da escola, ele no momento, ele se ausentou. Eu posso pedir à secretária da escola para assinar, que ela tem carimbo e tudo? Pode, não tem problema, tá? Pronto. Aí eu coloco os dados da secretária, não é isso? Pode colocar, porque como está na ausência dele, ela é responsável pela escola, né? Pronto. Pronto, minha dúvida só era essa. Amanhã mesmo eu encaminho. Tá bom, meu amor. Emilene, boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor? Tá dando para me ouvir? Tô ouvindo. Tá muito ruim, não? Porque meu áudio é meio esquisito. Não, tô ouvindo, até agora tô ouvindo. Qualquer coisa eu te falo. Ô, professor, eu estou num dilema muito louco, porque eu fiquei 1 ano e meio no colégio, eu saí agora mesmo, agora que voltou das férias. Eu fiquei 12 meses no ensino fundamental fazendo estágio lá. Era para ser 6 meses, né? Mas eles me pediram para continuar, dar seguimento, né? Com crianças especiais. Sim. E agora me pediram para acompanhar esses alunos, que eu acompanhava eles, alguns, né? Um era definitivo, os outros era, né? Enfim.
Aí eu fui para o ensino médio e fiquei 6 meses agora. Então, por questão de saúde e tal, entramos no acordo lá, eu saí. Não renovamos esse contrato. E esse último é que o Fábio entrou no meio. O preenchimento, aquela coisa do TCE, aquela coisa toda, que no primeiro ano não foi necessário, porque parece que foi tudo muito mais simples, sabe? Parece que lá o primeiro eles perderam documentação minha. Foi uma confusão, professora. Perderam o meu contrato, perderam o documento, perderam não sei o quê. Aí o Fábio, para minha segurança, falou: Milene, vamos fazer tudo mais certinho, mais acertado agora, para eles não terem desculpa. Aí Sim. fizemos tudo certinho, né? Como se fosse a primeira vez de novo, e aí eles não Sim. tiveram desculpa. Então, professora, assim, a minha preocupação é que é muita coisa. Eu estou com 3 disciplinas abertas lá, eu estou, assim, não tem de ficar doida, e agora vem essa questão do estágio. Eu não sei nem se eu estou no estágio 1, estágio 2, eu não sei para que lado que eu vou, e eu estou morando aqui num lugar, professora, assim, aqui é Belo Horizonte, então, assim, eu não vejo essa facilidade de estágio aqui para mim, Entendi. sabe? Então, olha, eu vou te falar uma coisa, Milene. A primeira coisa que você tem que ver é se você está nessa disciplina de estágio 1. Eu acho que isso é a primeira coisa. Porque se você não estiver na de estágio 1, você pode estar na de estágio 2. E aí o Pois é. encontro é com a professora Priscila. E aí, se você olhar na relação, até naquele mesmo caminho que a professora Luciana indicou para que você soubesse o período que você está, na relação dos alunos, você tem que acessar, ó. Deixa eu até pegar aqui, ó. Peraí, porque eu também não conheço o ambiente de vocês. O ambiente de vocês é diferente do que eu acesso. Sim. Então, para vocês saberem que períodos vocês estão, você tem que acessar relação de disciplinas no portal do aluno. E aí você vai saber que período que você está e também vai saber, obviamente, qual é a disciplina que você está, estágio 1 ou estágio 2. Até para saber se você tem que dar prosseguimento ou não a esse processo de estágio. Que aí você pode estar já nervosa em relação a isso e pode não estar nessa disciplina ainda. Pois é, e Né? elas lá são muito queridas, sabe? Assim, elas falam assim, Milene, qualquer coisa, você vê lá com o pessoal da faculdade, porque você já ficou aqui com a gente 1 ano e meio, e aí você está dando bobeira aí com alguma coisa que dá para resolver rápido. Eu não sei o que Entendi. exatamente que é isso, mas você deve saber. Porque Não, olha só, o fiz, estágio, se você, mesmo que você já tenha feito 1 ano, 2 anos, 10 anos, Emilene, eu vou te falar uma coisa. Não adianta. Para que ele possa constar, precisam ser 2 coisas. Sim. Primeiro, você tem que estar inscrita na disciplina do estágio, e a segunda tem que ser no período que você está inscrito na disciplina. Uhum. Então, por exemplo, só vai contar o seu estágio a partir desse semestre. De agora. O que você já fez, do período que você já fez, ou anos que você já fez, não conta pra gente. Certo. Entendeu? Pois é, então eu tô lascada. Mas se elas estão com boa vontade com você, quem sabe pode te dar um espaço para que você faça esse estágio, entendeu? Tudo é negociável. Se você já tem essa abertura, eu acho que vale a pena você ver se você está na disciplina mesmo e depois fazer esse corre aí. Professora, eu não sei se vai dar certo, porque eu pedi para sair, ficou assim meio chato, sabe? Eles estavam me pedindo para ficar e eu insisti que não. Estou cuidando de. Professora, eu precisava, estou cuidando de dente, menopausa, um monte de coisa. Eu precisava sair, eu estava muito exausta. Entendi. E eles estavam me sobrecarregando com 4 alunos com transtorno global, sabe? Especiais, né? Sim. Então, Emilene, olha só, às vezes você pode achar outro lugar que não tem esse peso tão grande, sabe? Pois é, a questão é eu essa. acho que você está certíssima, tem que cuidar da sua saúde, sim, e aí pensar em você, e existem outras opções, né? Sim. Né? E esse tempo que eu fiquei lá, conta como hora de alguma coisa, professora, para me ajudar? Nesse sentido, não. Conta como experiência para você só. Tá. Pois é, porque eu fiquei nisso, eu fiquei assim, gente, eu dou continuidade, eu estou começando, eu posso dar continuidade, o que eu faço? Eu não sei o que está acontecendo. Tá, mas olha, vamos por partes. Começa descobrindo qual a disciplina que você tá, para a gente poder ver qual tipo de encaminhamento e de que forma eu posso te ajudar, tá bom? Tá bom, professora. Tá, beijinhos. Tá certo. Deixa Obrigada. eu pegar aqui, ó. Eu já vou para você, Lani, tá? Deixa eu só pegar mais uma questão aqui. Tem uma colega que perguntou, essa eu já respondi. Estou com uma dúvida. Esse TCE tem que ser impresso para a escola assinar
Ou tem que abrir... Não, tem que ser impressa e a escola tem que assinar e depois você tem que enviar para o núcleo de estágio, escaneando ele em PDF e mandando, tá? Ah, beleza, viu? Já conseguiu o convênio, já tá... A Jaqueline já está com meio caminho andado. Jaqueline, arrasou. Uma outra colega, a Ingrid, está aqui. Ingrid, nunca peça desculpa para mim, não, tá? Você nunca tá me. A não ser que você faça alguma coisa comigo grave. Mas vocês, obviamente, não me incomodam de forma alguma. Eu tô aqui para tirar todas as dúvidas. E eu acho é bom a gente lembrar que nenhuma dúvida é menor, é melhor do que a outra, nada disso. Todas as dúvidas são importantes, tá? O processo é esse. O problema é ficar com dúvida, não pode ficar com a dúvida. Olha, se você é auxiliar de turma, não pode ter o abono, tá? Só pode ter o abono quem é regente de turma, quem é a professora responsável pela turma. Quem é auxiliar, infelizmente, não pode ter o abono do estágio. E o que é o abono? O abono é quando você é regente de turma, aí a pessoa vai ter até o dia 18 de agosto para trazer uma declaração da escola, né? Confirmando que você é regente de turma. E aí você vai abrir uma ocorrência para o núcleo de estágio, anexando essa declaração de que você é regente, que você já. E tem que ser de educação infantil, tá, gente? Não pode ser segundo grau, não pode ser fundamental 1 nem fundamental 2. Tem que ser creche ou pré-escola. Então, aí você vai trazer uma declaração, né, confirmando que você é regente de turma. Você vai enviar essa declaração para o núcleo de estágio e solicitar o seu abono. E aí eles abonam algumas horas do seu estágio, tá? Ah, então respondi a Ingrid. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cristiane falou das atividades. Cris, todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades, elas são enviadas pelo nosso ambiente, tá? Pela disciplina. As unidades, elas vão abrindo gradativamente. Eu já preparei uma aula sobre isso. Eu vou até disponibilizar ela para vocês lá, antes de trazer aqui, para ajudar nas dúvidas, porque eu estou deixando esses primeiros encontros para vocês tirarem dúvidas. Então, elas vão ser disponibilizadas, né, lá no ambiente. E conforme o nosso cronograma. Então, agora a gente está com a unidade 1 aberta, e aí ela vai ficar até um período, para que a gente possa depois ir para a unidade 2, unidade 3. É gradativo, tá? Então, eu já respondi algumas aqui. Vamos para a Lani. Lani, boa noite, tudo bem? Professora, tudo bem? Professora, Pode falar. eu ainda não, eu mandei, não, quer dizer, não sei se eu mandei certo, a carta e o termo do estágio. Aí hoje eu olhei e ainda não foi assinada. E aí eu espero até quando? Então, geralmente o prazo que o professor Fábio dá são 2, 3 dias para assinatura, porque são muitos TCEs, né? Se não foi, você solicita, abre outra ocorrência, dizendo que você está com seu prazo e que você precisa da assinatura. Tá bom. Então tá. Outra coisa, professora. Pode falar. O estágio só vai passar a ser contado depois da assinatura, correto? Isso, só depois da assinatura. Mas eu posso continuar participando dos encontros. Pode, obviamente. Tem que continuar, Lani. Imagina, você já está na disciplina, tá? Estou. Então eu posso continuar participando, né? Pode. E deve, porque aí a gente tira as nossas dúvidas. Com certeza. Muito obrigada, professora. Tenha uma boa noite, viu? Para você também, meu amor. A senhora é maravilhosa. Ah, que isso, imagina. Vamos lá. Oi, Ana. Boa noite. Tudo bem, meu amor? Gostei que você abriu o seu vídeo aí, Lani. Tudo bem? Pode falar essa dúvida. Boa noite. Boa noite. Bom, que linda, adorei, Ana. Viu também seu vídeo. Pode falar. A minha dúvida é o seguinte: quando foi falado sobre o estágio aqui, falaram da parceria que tem com a Prefeitura do Rio, né? Beleza. Sendo que tem 2 pessoas que trabalham comigo que fez na mesma faculdade que eu estou fazendo. Elas concluíram, uma tem uns 2 anos que concluiu e a outra tem, acho que 1 ano e pouco. Uma é professora regente e a outra é PAE. Então,
elas falaram que elas não foram na CRE para resolver nada, foram tudo resolvido na creche, entendeu? Onde elas trabalharam. Elas não foram na CRE, elas pegaram essa documentação que tem no portal do aluno, preencheu tudo, a diretora preencheu tudo, assinou, carimbou, ela enviou para a faculdade, foi aceito e está tudo certo. Uma tem, como ela é professora regente, ela teve o abono, né, da pré-escola, que ela era de pré-escola, e no segundo ela teve que fazer mesmo a faculdade. E a PAEI também, né? Ela fez o estágio, né, porque ela é PAEI, mas na metade do estágio ela disse que ela mandou para a faculdade e a faculdade entendeu que na ausência do professor ela era regente. Então, Sim. eles abonaram E o era primeiro e o mesmo. segundo ela fez, até aí tranquilo. E aí, ontem, eu fui na CRE, eu estava no ônibus, indo para a CRE, quando eu estava conversando com elas no telefone, elas falaram isso, eu acabei desistindo de ir. Porque quando eu falei com a diretora, ela falou, ué, quando eu assino o estágio aqui, ninguém vai à CRE, não. O estágio manda a documentação, eu vejo, preencho, carimbo, assino tudo, autorizo, né, a pessoa fazer o estágio aqui e tudo mais. Ela já tinha falado isso para mim, né? No caso, a diretora. Ebony, pega o carregador para mim, por favor, que meu celular vai descarregar. Ela já tinha falado isso para mim. Mas quando eu liguei para as meninas, elas falavam a mesma coisa. Ela falou, eu não fui a CRE, não. Eu mandei toda a documentação. Aí eu fiquei pensando, a minha questão é, mudou ou elas foi sorte ou alguma coisa mudou aí no meio do caminho? Porque a Bárbara fez tem acho que uns 3 anos, mais ou menos. Uns 2, 3 anos. E a Denise fez ano passado. Entendi. Então, elas fizeram dessa maneira. Aí, essa é uma das questões, né? A outra é que eu imprimi toda a documentação que está lá no portal do aluno, né? Sim. Toda a documentação. Então, tem o termo de compromisso, do estágio e tudo mais. E aí, eu mostrei para a minha diretora, vem 3 campos, né? Vem o campo da unidade concedente, do estagiário, obrigada, do estagiário e da instituição que eu faço, no caso, a Uniler. Já vem preenchido da Uniler. O meu eu preenchi. Sim. E da escola, a minha diretora preencheu. Ela preencheu até a lápis, que era... Eu falei para ela que era um rascunho, porque ela ia preencher e eu ainda ia fazer no computador direitinho, né? Porque eu vou preencher, aí depois de preencher no computador, ela vai assinar, e aí eu vou mandar para vocês tudo em PDF. Então, é esse caminho, ela vai preencher, é esse termo aqui de compromisso. Isso. Primeira coisa, deixa eu te perguntar. Você está falando da Prefeitura do Rio de Janeiro? Isso, Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá. Eu vou te falar uma coisa assim, desde que eu não estou na Unileia há muito tempo, vou fazer 2 anos na Unileia, o trâmite que eu conheço da Prefeitura do Rio de Janeiro é passando pela CRE, que isso não é uma exigência da faculdade, é uma exigência da própria prefeitura. Tá entendendo? Então, até que você, por exemplo, uma colega aqui, a Mariângela, falou até sobre a questão do plano de atividade. Eles exigem até outras documentações, que é o plano de atividade, porque o seu estágio ele tem que sair em diário oficial. Aí é uma questão que eu não sei o que houve com as suas colegas. Eu não posso te falar sobre isso, porque eu não estava dentro desse processo, e a da sua colega também, eu não posso opinar em relação a isso. Eu posso te dizer do procedimento que é feito por nós, e que é uma exigência da prefeitura, que não é uma exigência da faculdade, porque geralmente para a faculdade a gente precisa disso daí, o TCE assinado, mas para a prefeitura do Rio de Janeiro deixar um estagiário na escola, dentro da creche, ele exige que saia em diário oficial. Então, assim, eu não sei quais foram os trâmites que essas meninas fizeram, mas isso é uma exigência, porque isso gera, aí eu vou te falar por quê, só para te falar, tem uma responsabilidade, porque se essa diretora assinou se responsabilizando por esses estagiários, respondendo pela Prefeitura do Rio, porque ela não pode, ela se torna responsável por tudo que acontece com esse estagiário em sala de aula, em casos de acidente, esse tipo de coisa, que é o nome dela. Quando passa pela Prefeitura do Rio, é a Prefeitura que se... Então, eu sei, mas mesmo assim, tá entendendo? É diferente.
ela vai. O trâmite que eu sei é esse. Aí o que eu posso falar para você, Ana? Se essa é a sua dúvida, você pode abrir uma ocorrência e falar diretamente com o núcleo de estágio. Porque essa informação que eu estou te passando é a informação que eu recebo do núcleo. Mas eu não tenho nenhum problema que você abra uma ocorrência e fala, Fábio, eu estou sabendo dessa situação, eu queria saber como ocorre isso, e aí ele vai tirar sua dúvida em relação a isso também. Eu acho que é válido, né? Eu imprimi esse plano de aula para regente. Esse só é para quem é regente. Não, essa aí é uma próxima etapa das próximas unidades. Necessariamente, se você quiser deixar isso de lado por enquanto e só se preocupar com o TCE, uma preocupação por vez, eu posso te falar em relação a isso, porque vai ter um momento que eu vou falar com vocês sobre o plano de aula. Tá. Então, a minha prioridade é esse termo de compromisso. É isso, por favor, Tá. é isso. Agora, então eu posso fazer o seguinte. Nesse termo de compromisso, ele tem aqui na educação infantil hora de entrada, hora de saída, intervalo de almoço, entrada e saída novamente. Esses são os horários que eu vou colocar que eu vou trabalhar lá? Que você vai estagiar lá, porque o trabalhar é diferente na nossa lógica, entendeu? Tá. Então, esse é o horário que eu vou estar estagiando lá. Não é que eu fiz, é que eu vou fazer. É isso. Tá. Então, eu já tenho que enviar os horários que eu vou... Isso. Quantas horas eu vou estagiar e quantas vezes por semana. É isso, exatamente. Que aí você tem que contabilizar isso tudo, tem que dar 200 horas. Porque aqui também, no final, vem a assinatura e carimbo da unidade concedente, que no caso da minha escola, o carimbo é a assinatura da minha diretora, a minha assinatura e a assinatura da Unilé, que quando eu enviar, vocês têm que assinar. Então, eu não sei onde a CRE entra aqui mesmo. A CRE entra nessa exigência do diário oficial e outras documentações que ela exige, que é o plano de atividades, que não está lá no nosso ambiente. Quem te envia isso é o núcleo de estágio. Não está lá. Não está lá. Quem vai te enviar isso é o núcleo de estágio. É o núcleo de estágio, tá? Só a última pergunta. Lá tem relatório de análise de estágio supervisionado e tem relatório contextual. Qual a diferença de um Ainda pro não outro? está liberado, você ainda não vai fazer isso agora. São as nossas próximas unidades lá para frente. Tá. Eu também imprimi, mas aí eu olhei. Deixa guardadinho com você. Deixa guardadinho com você. Eles são iguais. Aí eu falei, qual a diferença de um para o outro? Eles são, deixa guardado com você, porque ainda não é. O contextual e o de análise, eles têm diferenças. Aí pode ser alguma questão com o arquivo, aí a gente pode até olhar isso lá na disciplina. Mas eles são diferentes, tá? Tá. E então eu vou me preocupar com esse aqui. Então eu preencho tudo, a minha diretora assina e eu levo isso aqui para a CRE? Geralmente é isso. Só que antes você tem que solicitar. O trâmite que eu sei é antes ir à CRE e solicitar. E qual o nome que eu vou na CRE? É porque quando eu estava indo na CRE, eu acabei desistindo porque eu estava de mão vazia. Aí eu falei assim, e depois a Bárbara falou, eu não fui na CRE, não. Eu Entendi. só Não, preenchi então olha o que eu vou falar para você fazer. Você falou isso para mim. E eu super entendo isso, porque é uma questão. Se essas amigas apontaram isso, eu acho que vale a pena a gente perguntar isso para o núcleo, para o professor Fábio. Eu acho que é importante isso. Tá, então, eu indo à CRE, eu vou lá e peço exatamente o quê? Porque eu falei com a Fernanda, ela falou que eu tinha que ir no GRH. Se eu fosse, seria no GRH. Isso aí. E aí você vai levar essa documentação e vai falar que a diretora liberou para você fazer o estágio. Então, eu vou levar o TCE. esse termo de compromisso. E aí eles Então, vão solicitar para vocês as outras documentações que você vai solicitar ao núcleo de estágio. Tá. Agora, isso vai conflitar porque eu trabalho lá. Isso tem impedimento da CRE? Não, nenhuma. Geralmente nunca apresentou, tá? Tá. Porque eu vou estar estagiando, mas vou estar trabalhando. Eles nunca colocaram nenhum empecilho em relação a isso, tá bom? Tá, então amanhã mesmo eu vou lá, então. Eu já preenchi tudo, mas eu já levo com a assinatura da diretora ou não precisa? Não, olha só. Necessariamente, se eu fosse você, primeiro eu ia lá perguntar.
Ana, e ver o que eles solicitam para você, porque a Prefeitura do Rio, elas solicitam outras documentações, que aí, se você precisar da assinatura da diretora, você já traz tudo já assinado. E aí, depois de tudo assinado, eu envio isso para qual portal? Para o núcleo de estágio. Abre uma ocorrência para o núcleo de estágio. Núcleo de estágio. Tá bom. Tá Era bom? somente isso, tá, professora? Obrigado. Nada, imagina, meu amor. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Milene, a gente já tirou dúvidas, né? Que aí sobre não tá. E alguém botou aqui, todo dia tem que postar esse relatório. Kelly botou, não tem que postar relatório todos os dias, a gente tem prazos de entrega, tem períodos. A gente vai estar acompanhando isso na disciplina, tá? Fiquem tranquilas. Primeiro ano, a Alice botou que você poderia fazer no primeiro ano. Primeiro ano é Fundamental 1, tá? Você pode fazer até pré-escola, até crianças de 5 anos. Vamos lá. Vamos lá. Rayane botou, professor, eu fiz, acho que a Rayane tá com a mão levantada, não. Eu fiz de tudo para conseguir fazer o estágio, mas não consegui. Estou de férias, não queria que fazer nesse tempo. Ah, entendi. Rayane, você pode solicitar isso no núcleo de estágio, tá? Que você prefere colocar o estágio mais para frente. Tem muitos alunos que fazem isso. A mesma coisa que a Alice. Alice, por exemplo, tem gente que faz isso, tá? Vamos dizer, você tem a possibilidade agora de fazer no primeiro ano. Então, talvez você pegue a disciplina de estágio 2 primeiro, aí você tem que solicitar isso ao núcleo, em vez de pegar a de educação infantil. Tá entendendo a lógica? Às vezes eles liberam. Tá bom? Respondi aqui do chat, agora a gente vai para a Karina. Boa noite, Karina. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Isabel, professora. Eu coloquei até no chat aqui a minha dúvida em Colocou? Não vi. relação... Tô indo devagar no Não, chat. não, eu coloquei porque foi o print que eu fiz da questão do documento, né, que tem aqui do termo de compromisso. Porque, olhando o preenchimento do documento, tem uma cláusula, que é a cláusula 6, que fala sobre as atividades principais a serem desenvolvidas pelo estagiário, compatíveis com o contexto. Esse texto é a gente que escreve, tem algum modelo, tem alguma sugestão? Como é que a gente faz? É com a Então, escola que Karina, eu na vejo aula isso? passada, a gente deu algumas sugestões. Eu até abri ele aqui, que eu mostrei para o Matheus. É essa mesma cláusula, é a sexta. Peraí que eu vou te Não mostrar. é porque na aula Peraí. passada foi na quinta-feira, e como eu tinha programado para as quartas, né? Então foi um... Não tem Aí eu problema nenhum. acabei... E também eu vou disponibilizar ela. Até algumas pessoas estavam me questionando isso no fórum, só que assim, as aulas a gente grava. Só que elas geralmente não ficam. Eu vou acabar aqui com vocês. O Teams ele leva um tempo para disponibilizar essa gravação. E aí eu mando ela lá para o YouTube e depois eu ponho um link lá no nosso ambiente, tá? Tá vendo? Esse aqui que você está falando é a cláusula 6. Vou até Sim, voltar aqui nela, tá vendo? De sim. desenvolvimento, e aqui ele vem falando, né? As atividades e vem algumas Uhum, sugestões. A gente colocou assim, uhum, que são essas que eu até falei para o Matheus: conhecer a estrutura e uhum, funcionamento da escola, uhum, observar e analisar aspectos referentes às práticas docentes, planos de aula, objetivos, conteúdos programáticos, metodologia, observação uhum. de aulas dos professores, ajudar na elaboração de projetos e atividades diversas. São coisas que você, como estagiário, pode desenvolver em sala de aula. Participar Sim, das reuniões, participar de festividades, não tem problema nenhum, porque tudo que acontece dentro da escola, ele é pedagógico. Participar dos conselhos de classe, de reuniões pedagógicas, ajudar na construção dos materiais de avaliações, auxiliar na aplicação de atividades, na produção de aulas, tanto online quanto presenciais, auxiliar na aplicação de atividades para a turma, confrontar, né? O que você está aprendendo com a teoria, com a prática. Esses são alguns exemplos. Analisar o projeto pedagógico, conhecer a própria estrutura, né? Vamos dizer assim, você pode colocar, ver quais são os tipos qual o tipo de estrutura que a escola oferece. Tem biblioteca, tem parque, entendeu? tá. Uma outra dúvida só para finalizar é porque pede datas. Então, eu recebi somente hoje o e-mail da Secretaria de Educação daqui de Salvador, hoje à tarde, e eu tinha previsto para começar dia 18.
Só que dia 18 acho que está muito cedo. Aí eu não sei em relação a que, se eu posso manter essa data, como é que funcionaria essa questão da data. Porque no Então, se você contrato me falar tem lá. assim, Isabel, eu consigo preencher o material todo e consigo enviar até amanhã, vamos dizer assim, 13, dia 14 no máximo. E aí eu posso dizer para você, dando um prazo, geralmente a gente pede isso, sabe? Dá um prazo do início, você vai enviar a documentação, mas você dá um prazo para início do seu estágio, para que tenha esse tempo hábil para o núcleo Sim. assinar. A gente É porque pede. tem que assinar o núcleo de vocês, né, também. É isso. Então, dia 18 não Então, seria viável. Uhum, Então, não tá entendi. tão longe, sabe, Karina? Se você falar assim, Isabel, acho que eu vou preencher tudo hoje. Se você já tem assinatura, já tem o material. Eu recebi o e-mail hoje da Secretaria Entendi. de Então, Educação, porque demorou o trâmite da Unileia. A Unileia eles demorou, tem demoram, 2 tá? semanas. Uhum. Tudo que é Aí por pela isso que eu só recebi prefeitura, hoje. secretaria, eu Uhum. sei que demora. Então, se você conseguir dar um para botar dia 20, conseguir botar um pouquinho Tem mais que à ser para frente, depois. Tem que ser para tá? depois, porque vai ter que ir para a escola primeiro, porque ainda vou na escola, porque como foi hoje, ainda vou ver a viabilidade da escola, para a escola preencher dados que eu não sei. Realmente são Isso. dados bem da escola mesmo. Então a partir dessa data que pode, né, tem que ter as 2 assinaturas para poder Sim, começar, né? tá Tá bom? bom. E em relação à data final, também tem a questão que eu vi no sistema que a última entrega é 27 de novembro, então eu teria que fazer estágio até 27 de novembro? Então, a gente precisa finalizar as 200 horas dentro desse prazo, tá? Tá, então coloca lá, independente, seria 27 de novembro, que seria a última data. Então, Ou então, que é o por que está exemplo, o que lá. a gente fala é vocês calcularem quanto tempo você vai fazer por dia e quais os dias da semana. E às vezes pode dar um pouco antes. Mas assim, isso que eu quero lhe dizer, tem que colocar essa data, o que contabiliza as 200 horas, ou pode colocar estendido e dentro desse período pode ser mais até de Pode, 200 não tem horas? problema ser estendido e até se passarem das horas não tem problema. O problema é sempre fazer menos. Então, eu Tá, sempre sugiro isso. Nunca põe as 200 horas fechadas. Sempre dá um sim. prazo de uma semana, porque sabe que pode ficar doente, a gente É, fica é porque é doente. uma programação, né? Na verdade, a programação de, Exatamente. sei Por lá, exemplo, semestre semanais. passado, vários alunos tiveram vários pontos facultativos. E aí isso quebra com o período, tá? Sim, tá bom. Eu vou só analisar, só foi essa dúvida mesmo em relação ao termo. Então, vou só prolongar a data por causa da assinatura da Unileia mesmo. Tá Tá bom, bom. então, professora, obrigada. Nada, meu amor, imagina. Letícia, boa noite, tudo bem? Pode falar sua dúvida. Boa noite, professora, tudo bem? Bom, Professora, tudo, meu amor. a minha internet está um pouquinho ruim, então se não der para entender, só me avisar que eu repito de novo. Tá bom. Eu consegui a assinatura da diretora hoje, ainda vou escanear a documentação. E aí, lá na nossa unidade 1, tem o campo onde fala termos de compromisso de estágio e a carta de aceite, certo? Eu vou mandar por lá ou eu preciso abrir um chamado para o núcleo de estágio? Então, mas você já tem a assinatura do núcleo? Não, eu vou escanear a documentação, porque a diretora assinou hoje. Então, você tem que abrir uma ocorrência para o núcleo e solicitar a assinatura eletrônica deles. E por onde eu faço isso? Eu tenho que mandar mensagem para o núcleo? Pelo portal do aluno, isso. Tá. E aí, Tá? só depois que eu abrir essa ocorrência que eu envio a documentação. Isso. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. Nada, imagina. Deixa eu ver aqui para a gente poder ir finalizando. Anne botou outra aqui. Anne, horas diferentes, né? Se ocorrer uma reunião, ou uma festa, ou alguma comemoração, ou planejamento, você pode contabilizar as horas sim, tá? Não é regra, assim, toda vez vai aparecer alguma coisa, eu vou entrar, porque é importante que você faça dentro daquele período que você estabeleceu no contrato. Mas a gente sabe que na escola, às vezes, tem algumas atividades que são fora do horário que a gente planejou. Então, se você participou, você pode contabilizar as horas, tá? Não tem problema nenhum. Maria, Vitória, só quem vai poder te responder isso é o núcleo, tá? Se é um termo de compromisso diferente, porque, por exemplo, eu sei que o CIEE tem um termo de compromisso, o CIEE é um núcleo de estágio que tem aqui no Rio de Janeiro.
que tem um termo de compromisso diferente, então o núcleo aceita. Sobre essa relação de documentação diferente, é só o núcleo que vai poder te responder. Abre uma ocorrência e pergunta sobre isso, ou se você tiver até o documento, já anexa e tira essa dúvida, tá bom? Infelizmente, essa parte não é a que eu lido. Quem lida com essa parte é o núcleo, tá bom? Deixa eu ver, Karina. Acho que eu te respondi, né, Karina? Letícia também respondi. Sim, Jaqueline. professora, respondi. Ah. Isso mesmo, Jaqueline, esse procedimento mesmo. Você já faz estágio pela prefeitura. Então é isso, mas se você não tem que assinar o termo, tá? Você tem que mandar essa documentação para o núcleo. É importante que o núcleo esteja ciente. Se eles mandarem e assinarem, quer dizer que foi aceito o seu termo, tá bom? Essa é importante. Essa parte não sou eu que assino. A Cristiane já começou. Parabéns, Cris. Ai, adorei, Claudiane. Obrigada. Você respondeu ao formulário. Eu estou acompanhando lá, tá? A Nicole também respondeu da última vez que eu tinha visto. Deixa eu ver do trabalho. Carla, você pode me mandar e-mail, tá? Não tem problema nenhum. Me manda sim. Emilene, não perdeu, só teve uma reunião. Eu vou colocar. A gente só teve um encontro. Eu vou colocar o link lá, tá bom? Professor, Só um minuto, peraí, que a gente vai só dar conta desses daqui. Renata, minha documentação já consegui a assinatura da Unileia, já está na regional de ensino. Legal. Se você já conseguiu a assinatura da Unileia, coloca lá no ambiente, tá? Ô, Renata, se você já colocou para eu poder dar ok para você. Tá, vamos lá. Quem foi que pediu para falar? Milene? sim, professora. Para a gente Então, poder encerrar. já contando que é com você, porque eu acho que é com você mesmo, então seu nome lá no meu portal. Então, beleza. Então é Né? isso, você está na disciplina de estágio supervisionado 1. Então, já contando, então, tem que ser creche e pré-escola, certo? Isso, meu amor, Então, lá onde isso. eu estou já não dá, porque é fundamental e médio. Não, não pode. Então, eu vou ter que correr atrás de outra coisa mesmo. E, professora, eu tenho até o dia 27 de novembro, só revisando aqui, para correr atrás disso aí, para terminar, para encerrar isso aí. Até o dia 27, não, tem que ser bem antes, que 27 acabou. O 27 já encerra, né? Isso, tá bom? Eu esqueci a outra pergunta, porque eu não anotei. Tem problema, olha só. Tô com a cabeça Gente, qualquer cheia. outra pergunta, qualquer outra dúvida, coloca lá no fórum de dúvidas. Eu bom. respondo para vocês rapidinho, tá? Tá bom, Não tem problema professora, nenhum. obrigada. Tá? Gente, boa noite, tá? Beijinhos para vocês. Obrigada, professora. Foi um bom encontro. Não fiquem com dúvidas. Coloquem lá no fórum de dúvidas. Não fiquem com dúvidas, por favor. O que eu puder responder, eu vou estar respondendo. Eu respondo sempre muito rápido. Ou for uma coisa mais pessoal, podem me mandar e-mail. Descansem, tá, meninas? Beijinhos para vocês. Adorei nosso encontro.